Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, uma graça de Deus. Queremos a cada dia vivermos nesses propósitos, esperando o céu se abrir, nos encontrarmos com o nosso Salvador e vivermos com Ele por toda a eternidade. Imagino como será fantástico nós podermos ver os nossos anjos, o nosso Cristo, e estarmos com Ele por toda a eternidade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 6, o versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Nós estamos estudando o livro de Atos. Aqui nos ensina como é que nós devemos viver dentro de uma comunidade. Embora nós saibamos que essa igreja foi a igreja estabelecida por Deus nessa terra, era uma igreja pura, uma igreja cheia de vigor, uma igreja extremamente espiritual, uma igreja que buscava andar ao lado do Senhor em toda e qualquer circunstâncias, mas muito longe de ser uma igreja perfeita. Dentro dessa igreja nós nos deparamos com pessoas que amavam o dinheiro extremamente, como Ananias e Safira, mas também nos deparamos com pessoas que estavam extremamente necessitadas, como as viúvas, que veremos aqui no capítulo 6. Mas existiam também pessoas que estavam plenas do poder do Espírito Santo, verdadeiramente convertidas e deixavam ser usadas pelo Senhor. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, as viúvas dos helenistas eram pessoas que eram judias, mas eles tinham uma língua grega. Depois da diáspora, que eles retornaram para o território sagrado, em Israel, pelo fato de terem vivido tanto tempo longe da nação, eles passaram a falar outras línguas, mas na verdade eles eram judeus. Essas viúvas estavam necessitadas, os seus maridos tinham morrido e elas estavam carentes de alimentação, de suprimento. A demanda de atividade que os seus discípulos tinham, eles não podiam suprir todas as necessidades de todas as pessoas e era necessário instituir os diáconos para que eles fossem responsáveis em cuidar dessas pessoas. Muitas vezes dentro de uma comunidade nós valorizamos aquelas pessoas que mais aparecem, aqueles que pregam, aqueles que cantam, aqueles que diretamente estão lá na frente da igreja. Mas observe que nesse capítulo nós aprendemos que o céu não vê dessa forma. Deus olhava para esses diáconos como sendo pessoas dignas de servirem a Deus. Deveriam ser pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas cheias do poder do Espírito Santo, pessoas separadas exclusivamente para essa função, em suprir, em atender às necessidades dessas viúvas. De repente, para nós, nos dias em que nós estamos vivendo, escolher um diácono, nós não pensamos nem tanto nessas qualidades. O que nós esperamos é que alguém vá lá e entregue o alimento às pessoas que estão necessitadas, ou de fato cumpra o papel que nós esperamos que ela possa cumprir. Mas diferente da igreja apostólica, diferente da igreja de Atos, quando Deus esperava que esses homens, que eram diáconos, fossem exercer a sua função, eles deveriam ser íntegros, eles deveriam estar cheios do Espírito Santo, a sua vida deveria representar o grupo de cristãos que eles denominavam ser. O ato de entregar o alimento a alguém falava do amor de Deus ao coração dessas pessoas e a outros que estavam observando. Os discípulos tinham uma missão específica, eles deveriam espalhar o Evangelho por todo o mundo, eles seguiam a ordem de Jesus Cristo, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Para que eles pudessem alcançar tamanho objetivo, havia um ministério da oração. Eles buscavam a Deus constantemente, não perdiam tempo com outras coisas, buscavam estar de joelhos apresentando para Deus as suas necessidades, os seus desafios, os seus temores e pedindo para que Deus derramasse cada vez mais sobre eles o poder do Espírito Santo. Se eles não tivessem conhecimento da palavra de Deus, o que é que eles pregariam para outras pessoas? Havia uma necessidade de aprender, de estudar, se inteirar, lembrar-se de tudo aquilo que Jesus Cristo tinha falado para eles. Mas eles também tinham nas mãos o Antigo Testamento, muitos escritos dos profetas do Antigo Testamento, e eles deveriam estudar, se inteirar,
para que pudesse ensinar às gerações futuras. Atos capítulo 6, o versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Aqui foram os homens escolhidos por aquela comunidade para que se tornassem os primeiros diáconos, 7 homens, cheios do Espírito, com uma reputação ilibada. Não apenas eles viviam de uma forma santificada fora da comunidade, mas eles também viviam uma vida santificada dentro de casa. O primeiro lugar onde eles precisavam apresentar o verdadeiro cristianismo era dentro do lar, ao lado da esposa, do lado dos filhos. E depois de então viver o verdadeiro cristianismo dentro do lar, eles passaram a testemunhar de Cristo fora de casa. E no versículo 6 nós podemos observar que a igreja recebe esses 7 homens como sendo diáconos para que pudessem ajudar os apóstolos. Depois dos apóstolos orarem por eles, eles fizeram uma imposição de mãos. E observamos, é a primeira instituição humana sagrada separada por Deus para servir o Senhor aqui nessa terra foi a instituição dos diáconos. E como nós podemos observar no versículo 7 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Deus abençoou a sua igreja de uma forma grandiosa, que ela crescia de uma forma orgânica e natural. Através do poder do Espírito Santo, cada vez mais pessoas se convertiam. Milagres e sinais eram feitos pelos discípulos. E a palavra de Deus se expandia a alcançar os confins da terra. Atos capítulo 6, o versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: Estevão, cheio de graça e poder, faziam prodígios e grandes sinais entre o povo. E Estevão era um diácono, era um homem de Deus. O seu testemunho era ilibado. Estava completamente cheio do poder do Espírito Santo. E um ser humano, quando ele está tomado pelo poder do Espírito Santo, ele não fala o que quer. Ele é conduzido pelo céu, a sua boca é santificada, Deus lhe concede sabedoria. E era dessa forma que Estevão vivia. As pessoas lhe faziam perguntas, mas eles ouviam a resposta. E não era Estevão falando, mas Deus falava através de Estevão. E as suas palavras eram extremamente sábias, tocavam o coração das pessoas. Sinais eram feitos por Estevão. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós observamos que Deus sempre esperou que a igreja vivesse dessa forma. Deus não faz distinção de funções dentro de uma comunidade. Deus quer abençoar todas as funções. Deus espera que todos aqueles que se colocam nas mãos do Senhor sejam um instrumento para alcançar o coração de outras pessoas e expandir o evangelho por toda a terra. Em todas as épocas, a igreja de Deus sempre se deparou com oposição e não foi diferente na vida dessa igreja. Estevão foi perseguido. Estevão vivia uma vida tão ilibada diante de Deus que as pessoas não conseguiram encontrar nenhum defeito em Estevão. E pelo fato de não encontrar nenhum defeito em Estevão, eles agora pagaram para que homens falsamente levantassem calúnia, para que encontrasse alguma coisa, para que dessa forma conseguisse incriminar a Estevão. E no versículo 12 e no versículo 13 nós podemos observar que os líderes daquela época pegaram Estevão e, como havia testemunhas falsas, levaram ao Sinédrio e acusaram Estevão de falar contra Moisés, de falar contra Deus e de falar contra o próprio santuário. Mas como nós podemos ler no versículo 15 do capítulo que nós estamos estudando, aqueles que estavam acusando a Estevão, olhando para o seu rosto, viram no rosto de Estevão como se fosse o rosto de um anjo. Estevão era um homem íntegro. Estevão vivia em conformidade com a lei de Deus. Estevão buscara a cada dia amar a palavra do Senhor. Estevão era um homem de oração. Estevão usava os seus dons para avançar o reino de Cristo aqui nessa terra. Estevão estava cheio do poder do Espírito Santo. Ele estava controlado, ele era dono das suas ações. Em momento algum nós podemos observar na Bíblia que Estevão perdeu a sua razão, perdeu o seu sentido. Estevão sabia que poderiam manchar o seu nome, mas nunca conseguiriam manchar o seu caráter. E de fato foi isso que aconteceu. Mancharam o nome de Estevão nessa terra, mas nunca mancharam o nome de Estevão nos registros celestiais. Deus sempre esteve ao lado de Estevão em toda a sua caminhada e não seria nesse momento crucial da sua vida de provação, de perseguição, que Deus o abandonaria. Embora a igreja apostólica estivesse crescendo de uma forma assustadora na sua época, cristãos estavam sendo convertidos a cada dia. Discípulos estavam sendo também formados a cada dia. A cada dia o Senhor acrescentava o número do salvo das pessoas que eram batizadas.
mas Satanás não se alegrava com aquela ação de Deus nessa terra, e Satanás sempre se levantou para se opor às ações do Senhor. Os discípulos tinham aprendido com Jesus Cristo e os propósitos na sua mente estavam muito claros. Eles não poderiam abandonar a palavra, nem muito menos abandonar o estilo de vida de oração. Satanás queria que eles abandonassem e focassem em outras coisas, mas eles se lembravam de como Jesus viveu. Jesus em momento algum deixou de orar. Jesus em momento algum deixou de estudar a palavra do Senhor. Deus esteve ao lado dele, Deus o fortaleceu, Deus concedeu a vitória para a sua igreja. Precisamos cada vez mais depender do Senhor. Precisamos construir uma vida de oração. Nós precisamos aprender e estudar a palavra para que nós possamos apresentar a palavra de Deus às outras pessoas. Quando nós vivermos dessa forma, tenha certeza, a mão do Eterno, as bênçãos do Senhor estarão sobre a nossa vida e nós alcançaremos a vitória. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.